O que fazer quando você sente que falhou e quer desistir? Quando a consciência pesa? Quando a memória insiste em lembrar do erro? E você começa a acreditar que talvez não exista mais espaço para recomeçar? A história de Pedro mostra exatamente esse cenário. E mais do que isso, mostra o caminho de volta. Pedro não era um discípulo comum. Ele estava entre os mais próximos de Jesus. Foi ele quem declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Foi ele quem disse com convicção: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Havia sinceridade ali, mas também havia autoconfiança. E então vem a queda. Na noite da prisão de Jesus, Pedro faz exatamente o oposto do que prometeu. Diante de pressão, medo e insegurança, ele nega Jesus 3 vezes. Não foi um deslize pequeno. Foi público. Foi repetido. Foi direto. E Lucas registra um detalhe que atravessa a alma. Depois da terceira negação, Jesus olha para Pedro. E naquele instante, Pedro se lembra das palavras do Mestre. Ele sai e chora amargamente. Esse choro não é apenas de tristeza. É de consciência despertando. É o momento em que Pedro percebe quem ele realmente é. Frágil, falho, dependente. E aqui está um ponto essencial. O verdadeiro recomeço sempre começa com esse tipo de reconhecimento. A Bíblia ensina que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Pedro não tentou justificar. Ele não tentou minimizar. Ele sentiu profundamente. Mas a história não termina na queda. Depois da ressurreição, Jesus poderia simplesmente seguir em frente. Poderia escolher outros. Poderia deixar Pedro lidando com a própria culpa. Mas ele não faz isso. Jesus vai ao encontro de Pedro. E quando esse encontro acontece, em João 21, Jesus não começa com acusação. Ele não expõe Pedro diante dos outros. Ele faz uma pergunta simples, mas profunda. "Simão, filho de João, tu me amas?" E ele repete isso 3 vezes. Cada pergunta não é uma lembrança cruel da falha, mas uma oportunidade de restauração. Para cada negação, uma afirmação. Para cada queda, um passo de volta. E toda vez que Pedro responde, Jesus entrega uma missão. "Apacenta as minhas ovelhas." Isso revela algo poderoso. Deus não apenas perdoa, ele restaura e reposiciona. E isso muda completamente a forma como vemos nossas próprias falhas. Porque muitas vezes pensamos que o erro nos desqualifica definitivamente, que depois de cair, tudo acabou. Mas a história de Pedro mostra que a queda não é o fim. É um ponto de decisão. Ou você se afasta de vez, ou você permite que Deus te levante. Pedro escolheu voltar. E quando você lê o livro de Atos, você não encontra mais aquele Pedro inseguro e impulsivo. Você encontra um homem cheio do Espírito Santo, pregando com autoridade, liderando com coragem, sendo instrumento para que milhares conhecessem a Cristo. E essa transformação não veio da força dele, veio da graça de Deus. A mensagem central aqui é simples, mas profunda. Falhas passadas não impedem um novo começo quando há arrependimento genuíno e disposição para voltar. Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Ele trabalha com pessoas quebrantadas, que se colocam nas mãos dele. Talvez hoje você se sinta como Pedro naquela noite, decepcionado consigo mesmo, carregando culpa, pensando em desistir. Mas a pergunta de Jesus continua ecoando: "Você me ama?" E essa pergunta não é para te condenar, é para te reconectar. Porque o recomeço não começa quando você prova que mudou. Ele começa quando você decide voltar. E quando você volta, Deus não te coloca em um canto. Ele não te reduz ao seu erro. Ele te restaura, te fortalece e te chama de volta ao propósito. A coragem para recomeçar não está em esquecer o passado. Está em confiar que Deus pode escrever um futuro novo apesar dele. Pedro é a prova viva disso. E a mesma graça que restaurou Pedro continua disponível hoje. Então, se você caiu, levante. Se você errou, volte. Porque em Deus o fim nunca é definido pela queda, mas pela decisão de recomeçar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e lembre-se de se inscrever no canal.